O novo aplicativo para fazer animação pelo celular em nível de qualidade anime, que promete aposentar os outros aplicativos como o FlipaClip. Será que ele é tudo isso mesmo? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a nova atualização do aplicativo Ibis Paint e te mostrar se vale a pena ou se você vai perder o seu tempo fazendo animação nele. Bora pro vídeo. Bom pessoal, eu já entrei aqui na tela inicial do aplicativo Ibis Paint e se você não conhece ele, vale lembrar que ele é um aplicativo que já está consolidado no mercado de pintura digital. Ele é até bem conhecido e muitos dizem que ele é o melhor aplicativo porque possui mais ferramentas para você poder fazer suas pinturas. Mas o nosso vídeo de hoje não é focado em pintura digital, é focado em animação, porque ele adicionou um novo formato para você poder criar seus projetos em animação nele, e é isso que eu quero explorar aqui, tá bom? Se você clicar nesse botãozinho aqui, minha galeria, ó, vou estar mostrando aqui, ó. Aqui tem algumas coisas que eu já estava fazendo aqui, ó, alguns testes e tal, mas a sua galeria vai estar em branco. Aqui nesse botão de mais, você clica para criar os seus projetos. E aqui agora eu já vou mostrar algumas coisas para vocês. Bom, você pode ver aqui que é uma aba escrita aqui, ó, ilustração. Ou seja, aqui se você criar qualquer projeto aqui com essas configurações, você vai estar criando um projeto que não é animação, que é ilustração, que já tinha no Ibis Paint, tá? Manuscrito de mangá também já tinha essas funções aqui, ó, onde você pode estar criando seus mangás, etc. Agora aqui, essa aba aqui, ó, escrito animação, essa aqui que é uma aba nova que foi atualizado e eu vou estar mostrando para vocês. Aqui embaixo tem os formatos que você pode fazer, 640, 480, até 1280 por 720, que é o famoso HD, mas para você estar fazendo esse 1200 aqui e 20, você vai precisar do aplicativo Premium, e como eu não tenho, eu vou estar fazendo nesse aqui, ó. Eu recomendo vocês fazer também no 480, você clica nele aqui, e aqui já mostra, olha que interessante, ó, o tanto de FPS que você vai querer ter no seu desenho, é igual o FlipaClip lá, que no FlipaClip mostra uma bolinha, né? Bom, o máximo é 30, eu vou deixar no 12, que é o padrãozinho mesmo. Eu vou estar criando aqui, ó. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Rasurado. Esse canal aqui ele é focado em animação pelo celular e o vídeo de hoje é bem simples, na verdade, sem muita edição. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente nota quando a gente cria um projeto nesse aplicativo é que o layout dele lembra muito o PC, entendeu? Principalmente as cores cinzas e branco e os botõezinhos bem pequenos. Você pode ver que tem umas configurações aqui em cima. Bom, aqui no meio tem um quadro branco, aqui nesse canto a gente já percebe que tem a setinha de voltar aqui, caso a gente erre algum desenho. Aqui embaixo a gente tem o primeiro botão que é a ponta do pincel, aqui, ó, já fiz um risco aqui na tela, e aqui a gente tem a opacidade do pincel aqui do lado, para deixar ele mais invisível, mais forte, e aqui embaixo a gente tem a timeline, ó, pode ver que tem um frame aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, tem um frame, esse quadrinho branco, e aqui embaixo tem mais algumas outras opções. Bom, a primeira vantagem aqui, que é bem notável no aplicativo Ibis Paint, que eu já posso estar falando para vocês, eu vou estar explicando melhor durante o vídeo, é que todas as funções que ele já tinha para poder fazer as pinturas digitais em nível profissional, cenário e anime, vai estar disponível para você poder estar fazendo na animação. Ou seja, os traços e a qualidade da animação promete ser bem maior e melhor do que do aplicativo FlipaClip, entendeu? E muitos dizem que isso já basta para poder vencer o FlipaClip. Bom, vamos começar sondando essas opções aqui em cima, ó. Se a gente clicar nesse botãozinho aqui, a gente vê que já tem um botão janela de referência, grelha. Vou estar ativando aqui a grelha para você ver, é aquela malha quadriculada, esse aqui tem no FlipaClip também. Você pode estar editando o tamanho dela. Aqui tem um botão manuscrito mangá, que eu não sei, né, o que é. Aqui já tem uma função que o FlipaClip não tem, galera. É a opção suavizar. Olha esse traço aqui, galera. Ele tá com a opção suavizar ativo. Se você vier aqui e apertar no pixelado, ele vai ficar desse jeito, galera. E pasmem, esse aqui é o nível dos traços do FlipaClip. O FlipaClip só tem pixelado. Ele não tem a opção suavizar. Se você suavizar, o traço fica um pouco mais parecendo com traços de caderno, traços reais, entendeu? Então aqui já é um ponto pro Ibis Paint mesmo. Aqui tem umas opções de recortes, como você pode ver, cortar, a tesourinha, remover, mais opções do que o FlipaClip também. Nesse dedinho aqui a gente já percebe que tem a função estabilizador, e para quem já viu no FlipaClip, o estabilizador ele meio que controla o seu traço para deixar ele mais suave. Ou seja, se você deixar no 10, as curvas que você fizer na sua animação vão ficar mais bonitas do que se fizesse no 0, entendeu? Ajuda para quem não tem muito controle na hora de desenhar as curvas. Aqui embaixo tem umas opções aqui que eu acho muito interessante que não tem no FlipaClip também, ó. Olha, se eu clicar ali, a gente faz uns traços aqui, ó, retos, entendeu, galera? Sem precisar usar a régua que a gente usa no FlipaClip, ó. Já é um ponto pro Ibis Paint.
Temos aqui também figuras geométricas. E aqui tem uma função que é muito legal. Uma curva que você faz. Você vai ligando os pontos e ele vai fazendo a curva automaticamente, galera. Ó, pra você ver, ó. Podia muito bem fazer um rosto aqui, ó. Ele ligou os pontos e fez as curvas automaticamente. E outra, você pode pegar e tá editando as curvas, ó, pra deixar mais queixudo, entendeu? Se fosse um rosto de um personagem, mudar a bochecha aqui, ó. Olha que função interessante, mano. Também tem aqui a função de linha reta, igual os cabelos do Dragon Ball, que são tudo meio linhas retas assim. Aqui a gente vê um menu de réguas, já percebe que tem vários tipos de régua aqui. E também aqui embaixo a régua de simetria. Esse botãozinho aqui eu não sei, eu acho que é pra adicionar foto, alguma coisa. Então realmente ele tem bastante função. Ah, uma coisa galera, se você tá gostando desse vídeo aqui, eu te convido a me apoiar. É muito fácil, é só você clicar no botãozinho de joia aí. Se você tá gostando da forma que eu tô explicando, quer saber mais sobre aplicativos de animação e sobre animação em geral, deixa o like aí, tá bom? Vai ser uma grande ajuda pra gente. E também contribui para que eu traga mais vídeos para o canal. Bom, agora eu vou estar mostrando as outras opções aqui do Ibis Paint. Se você perceber, tem um botãozinho aqui embaixo, abaixo da timeline aqui, ó, que você pode estar invertendo para caneta e borracha, ó. Você dá um toque nele, já vira a borracha, você pode estar apagando aqui, ó, e você dá um toque de novo, vira o lápis, entendeu? Se você clicar aqui na caneta, você vai ver a grande opção. Olha aqui, ó, o tanto de opção que tem nesse aplicativo. Você percebe que ele tem o laço, o pincel, o balde de tinta, coisas que tem em outros aplicativos de animação, igual o Fipaclip, porém ele vai além. Ele tem varinha mágica, filtro, especial, moldura, tela, coisas que não tem em outros aplicativos, o que mostra que ele é mais completo, galera. E se você clicar no pincel, aí você vai ver a mágica, cara. Olha o tanto de pincel que tem, galera. Olha aqui, ó. Olha o tanto de pincel que tem. Claro que a maioria aqui embaixo tem cadeado, porque precisa do Pro. Mas, mano, mesmo os pincéis que estão liberados aqui, eles são muito... A variedade é enorme, cara. Tem de todo tipo. Tem pincéis que tem a ponta fina. Tem pincéis que... escurece. O Fipaclip tem uns 12 pincéis, mas não chega aos pés desse aqui. Por causa do seguinte, galera. A cada pincel você pode configurar ele da maneira que você quiser. É só você olhar aqui, ó. Espessura, opacidade, espessura de início, espessura de fim. Aqui tem outras opções aqui em cima, como forma, distorção. Coisas que eu nem sei mexer aqui, galera. É muita coisa mesmo. Pra quem é leigo até se perde aqui no meio, entendeu? Mas a questão do Ibis Paint, galera, que eu vou falar pra vocês, não é nem o fato de ter várias opções aqui de animação, até efeitos. É que assim, galera, todo desenho que você fizer no Ibis Paint, ele vai ter uma qualidade acima do nível do aplicativo Fipaclip. Eu tô desenhando aqui, conversando com vocês, só pra tá mostrando aqui, ó. Porque ele tem mais pixels na tela e ele tem aquela opção aqui, ó, de suavizar aqui no canto. Só isso já faz ele ser superior ao Fipaclip. Quem quer desenhar anime, entendeu? Essas coisas, fica muito mais fácil, fica muito mais HD. O Fipaclip tem um toque meio pixelado, ele tem uma qualidade baixa que não sobe muito. Mesmo se você tiver tablet, entendeu? Tô fazendo um desenho bem chulo aqui, bem ruim, bem cocô, mas só pra tá mostrando pra vocês, galera. A qualidade do desenho quando você exportar em PNG vai ficar muito melhor. Tá bom, eu não vou mergulhar aqui mostrando todas as opções do Ibis Paint, porque eu nem sei também explicar todas certinho. Mas a questão que eu quero levantar nesse vídeo é o seguinte: será que isso, todas essas funções que dá pra usar na animação, será que é suficiente pra dizer que o Ibis Paint é melhor que os outros aplicativos de animação, como o Fipaclip, etc? Será que ele ter várias funções para pintura digital faz ele ser um aplicativo melhor na animação também? Bom, essa pergunta que eu tô levantando para vocês, e agora a gente vai ir para as ferramentas de animação aqui, os frames, a timeline, as coisas que vocês já viram em outros aplicativos, pra gente poder tá tirando essa conclusão, tá bom? Só vou mostrar um vídeo aqui para você que tá querendo ganhar os meus bônus, quer aprender a como entrar pro nosso clube, dá uma olhadinha aí. Basicamente, como o nosso canal tá crescendo muito, eu não vou conseguir responder todos os comentários, nem dar a devida atenção para os inscritos do canal. E isso pode acabar travando muito a sua evolução na animação, já que você não vai conseguir tirar todas as dúvidas, né? Mas para resolver isso, eu criei uma oportunidade de você evoluir mais rápido as suas animações com a minha própria ajuda pessoal e a ajuda do nosso canal. Eu criei um clube de membros, um clube onde você vai ganhar os meus bônus exclusivos, desde GIFs e patentes próprias do canal, até acesso a vídeos e lives exclusivas, animando e conversando com você, tirando as dúvidas e ajudando você a resolver seus problemas na animação. Então, se você gostou e precisa
precisa disso, clica logo num botão escrito Seja Membro abaixo do vídeo. Recomendo você assistir o vidinho que eu coloquei lá que eu te mostro como você faz para fazer parte desse time, tá? Bom, então vamos ver as funções de animações aqui. Eu vou começar pela timeline aqui embaixo. Você pode perceber que tem um framezinho aqui, só um quadrinho, tá? Se você clicar em cima dele, você vai ver que tem a opção duplicar e a duração aqui em cima. O que é essa duração, galera? Aqui que tá o negócio. Se você aumentar isso aqui, ó, para 3, 4, 5, você vai fazer o único frame da sua animação durar por 5 frames. Não sei se vocês entendem, ele vai durar 5 vezes mais do que um frame normal. O que economiza você tem que copiar o frame 5 vezes, igual a gente faz no aplicativo FlipaClip e tal. Essa é uma função aqui que eu vi do IBIS Paint que eu já achei muito legal aqui na sua animação, tá? Outra coisa que foi adicionado nesse aplicativo de animação é as camadas, só que ela tem uma diferença dos outros aplicativos. Se você clicar em cima dela, você vai ver que tem a camada normal aqui e escolha camada aqui em cima, essa que não é uma camada em si. Mas se você criar uma nova camada, essa camada vai ficar só nesse frame. Aí aperta nesse botãozinho de mais aqui, ó, para criar o segundo frame. Se você ver, ele só tá com uma camada. Agora o primeiro frame tá com 2 camadas, ou seja, as camadas são individuais nesse aplicativo. Bom, agora que eu tenho que falar pra vocês, eu considero isso uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, por conta do seguinte. Qual que é a vantagem? Você pode estar criando uma camada especial para cada detalhe de um personagem, de uma cena de animação, o que vai te possibilitar meio que focar só em uma parte na animação. A desvantagem é o seguinte, se você quiser criar uma camada para todos os frames, igual acontece no FlipaClip, você já não vai poder fazer, você vai ter que estar criando um por frame manualmente, o que isso desgasta muito tempo, sério mesmo. Então eu espero que eles adicionem aqui nesse aplicativo logo a opção também de adicionar uma camada para todos os frames, entendeu? O que mais que a gente pode estar vendo aqui nesse aplicativo? Aqui nesses 3 pontinhos aqui no canto e definições de animação. Bom, aqui a gente vê as definições do projeto, você vê quantos FPS tem, você pode estar aumentando aqui, ó, igualzinho que tem no FlipaClip. Agora aqui, galera, opções de reprodução que é muito interessante. Acho que eu vou precisar estar fazendo uma animação bem rápida para mostrar para vocês aqui, ó. Mas aqui tem 3 opções de reprodução, no FlipaClip só tem uma. Resumindo aqui, ó, a primeira opção é a normal, é o looping, ou seja, quando chega no último frame começa tudo de novo. A opção aqui do meio é o vai e vem, ele vai no último e não recomeça no começo, ele volta todos os frames um por um de novo, bate no primeiro e começa de novo, sabe? É um vai e vem. Essa última setinha aqui é uma só reprodução, depois que acaba todos os frames a animação pausa. Vou mostrar um exemplo pra você daquela bolinha quicando lá no FlipaClip, ó. Desenhei ela aqui no primeiro quadro. O segundo quadro eu já faço ela um pouquinho mais embaixo. O terceiro eu faço ela começando a cair, ficar esticada. O quinto eu dou uma esticada a mais nela. O sexto ela bate no chão. E o sétimo ela dá uma espremida aqui, ó. Então, galera, agora eu vou estar podendo explicar pra vocês o looping aqui, ó. Se você der um play na animação, você vai perceber que ela cai e para. Porque eu tô naquele looping de uma vez só. Opções de animação. Agora se eu colocar no looping normal, que é o que tem no FlipaClip e os outros aplicativos, ela vai bater no chão e vai voltar no primeiro desenho, ó. Ela vai ficar fazendo isso incessantemente. Agora se você colocar nessa vai e vem, que é uma coisa bem legal, a animação vai chegar no último e vai voltar no primeiro, ó. O que parece que a bolinha tá quicando, entendeu, galera? Isso pode economizar muitos frames, porque se fosse para usar o looping, você teria que desenhar mais, entendeu? Para poder fazer a animação casar e fechar. Então essa aqui é um ponto pro IBIS Paint também, ó. Muito interessante. Outra coisa aqui que eu sei que vocês vão gostar no aplicativo IBIS Paint é o seguinte, sabe as sombras que a gente coloca a cebola no FlipaClip, que mostra as sombras do desenho anterior? Bom, aqui tem uma coisa bem legal, ele mostra 4 opções de sombra. A primeira é nenhuma sombra, a segunda é ambos, ou seja, mostra a sombra antes e depois. Tá em ambos aqui, ó, mostrando a sombra antes e a sombra aqui na outra corzinha aqui mais clara, depois, ó. Tem também como você mostrar só a sombra do passado e também só a sombra do futuro, a próxima sombra, entendeu? E aqui embaixo, além disso, galera, tem como você aumentar o número de sombras que você quer, o número de quadros que você quer que mostre. Dependendo do tanto que você aumentar, cara, pode mostrar todos os quadros, olha aqui, ó, mostrando todos os quadros que vem depois. Entendeu? E você pode colocar ambos para mostrar os quadros antes também, ó. Pensa, galera, agora que eu vou falar para vocês é um negócio. No FlipaClip e em outros aplicativos, essas funções aqui são pagas. E aqui no IBIS Paint você vai ter de graça, entendeu? Aposto que vocês vão gostar disso. Tudo liberado aqui, só você mudar a cor aqui, poder deixar a opacidade, configurar o primeiro desenho. Muito bom. Na verdade, eu quero ver o seu comentário. Comenta aí embaixo do vídeo o que você achou dessa função de looping aqui. Qual que é a sua opinião? Se essa função ajuda mesmo ou ela é só um simples detalhe? Eu quero saber aí, tá bom? Eu vou estar lendo os comentários.
Bom, galera, pelo que eu tô vendo, é isso basicamente que a gente tem pra animação, entendeu? Parece que não tem mais nenhuma função. A gente percebe que não tem o visualizador de quadros pra você ver o seu projeto de maneira geral, ver todos os quadros, né, que tem no aplicativo FlipaClip. Outra coisa que eu tô vendo aqui, parece que não tem como importar vídeo pra você poder traçar, pra você desenhar por cima dele, entendeu? No FlipaClip, até no grátis tem, por mais que você importe alguns segundos. Bom, nas configurações de camada aqui, ó, a gente tem até algumas opções aqui, como mover o desenho da camada. Temos as opções que já tem no FlipaClip, que é você ocultar a camada, bloquear a camada aqui. Eu tô vendo aqui que dá pra adicionar, dá pra importar uma imagem da galeria, galera, aqui ó, nessa câmera aqui ó, dá pra importar a imagem da galeria, mas não dá pra importar vídeo não, entendeu? Bom, agora a gente vai ir pra nossa conclusão aqui, eu vou estar falando se vale a pena você estar investindo seu tempo nesse aplicativo, tá bom? E se você se interessa pelo mundo da animação, gosta das técnicas, quer aprender mais comigo, eu criei um grupo VIP no Telegram, onde eu posto dicas VIPs, avisos, e eu vou estar deixando aí pra você dar uma olhadinha. Se você quer melhorar mais rápido e ter acesso a mais conceitos que eu ensino, mais princípios da animação e dicas insanas que podem te ajudar muito, saiba que eu criei um grupo no Telegram. Lá a gente posta tutoriais exclusivos, dicas e até alguns bônus. Então se você sentiu interesse, clique no link aqui abaixo do vídeo, que é grátis, tá bom? Tô te esperando por lá. Bom, a gente pode dizer que o IBISPaint deu um passo grande, porque para um aplicativo que já domina a pintura digital, ele tem um território grande a se explorar no mundo da animação, né? Só que assim, por mais que ele tenha várias vantagens, ele seja soberano nas ferramentas de desenho e pintura digital, ele ainda é bastante limitado em ferramentas de animação, como a gente pôde ver no vídeo, né? Em outras palavras, dá muito mais trabalho para fazer a animação nele. Claro que não dá para condenar o aplicativo, porque é a primeira versão dele em animação, né? Ele tem muito que explorar ainda, como eu disse. Mas a gente tem que concordar que ele não é intuitivo, a organização dos itens na tela é um pouco confusa, ou seja, vai exigir muito tempo de você se você nunca usou esse aplicativo. Vai exigir tempo e prática para você se acostumar com tanta ferramenta. Agora, é claro que ele não representa uma ameaça para o FlipaClip ainda. Tô falando ainda, tá bom? Ele não aposentou o FlipaClip nem outros aplicativos de animação. O FlipaClip, mesmo com falta de ferramentas, como você sabe, ele é bem limitado, ele ainda assim é um aplicativo mais intuitivo e fácil para se fazer animação 2D, principalmente para os iniciantes, para você que está começando. Mas como eu disse, o FlipaClip deve tomar cuidado, porque se o IBISPaint continuar evoluindo e se atualizando e adicionar mais coisas e ferramentas de animação, ele pode sim se tornar o fim do FlipaClip. Muitos canais aqui no YouTube e pessoas que comentam aqui no canal já me disseram que já usavam o IBISPaint para fazer tanto a line art e a pós-produção da sua animação. Tipo, eles começavam a animação no FlipaClip e depois terminavam no IBISPaint, já que ele tem mais ferramenta e liberdade para você trabalhar. Então essas pessoas ficaram muito felizes com essa atualização de animação, que pode estar encurtando assim os processos deles. Fica aqui a minha recomendação de você testar o IBISPaint. Você abre ele, tenta fazer animações, vê tutoriais no YouTube. Claro que vai ser estranho no começo se você nunca mexeu com ele, porque foi comigo, demorei assim pra me organizar, me entender nesse aplicativo. Mas com o tempo assim você vai pegando jeito. Agora se você nunca mexeu com animação, nunca animou, ou você é iniciante ainda, sabe, faz animação stickman, palitinho, ainda não domina os conceitos de animação, eu recomendo você começar usando o FlipaClip, cara. Faça algumas animações no FlipaClip, domine alguns princípios e processos. Inclusive aqui no meu canal, todos os vídeos são no FlipaClip. Tem tutoriais aqui desde o simples, com 3 desenhos fáceis, até mais técnicos, com princípios e perspectiva em animação. Então dá uma olhadinha no canal aí. Então o IBISPaint eu recomendo principalmente para o intermediário, para a pessoa que já domina uma animação assim, e para o avançado principalmente, porque vai aumentar o seu repertório em animação, né? Outro ponto que me faz recomendar você testar esse aplicativo é que se o IBISPaint continuar investindo em animação, vai valer mais a pena trabalhar com ele do que outros aplicativos. Por isso eu recomendo você fazer algumas animações nele, testar e ir se acostumando com a aplicação, entendeu? Bom, eu acho que é isso. Essa foi o nosso resumo do vídeo de hoje. Se você gostou da forma que eu expliquei, gostou desse vídeo, quer apoiar o canal, deixa seu likezão aí, deixa sua força pra gente, beleza? Eu recomendo também você compartilhar essa novidade do IBISPaint para seus amigos na animação, para alguém que possa se interessar. Compartilha esse vídeo aí com algum amigo ou amiga, e aqui abaixo do vídeo vai ter o botão tanto para você entrar no clube de membros, para você assistir o vídeo, quanto para você entrar no grupo no Telegram com mais dicas. Dá uma olhadinha nos links aí. Nesse lado da tela eu vou deixar um vídeo que eu explico sobre as atualizações do FlipaClip, recomendo você ver e se atualizar lá. E aqui eu vou estar deixando um vídeo do Rogue Animator que eu vou fazer explicando todas as funções dele. Dá uma olhadinha aí, beleza? Forte abraço e falou!